Olá, alunos do primeiro ano! Como vocês estão? Puxa, que felicidade estarmos de volta e aqui começarmos mais uma aula de língua inglesa. Espero que todos tenham tido ótimas férias, que vocês tenham descansado muito e que tenham também aproveitado a programação de férias que nós fizemos para também estudar um pouquinho nesse período que a gente esteve distante. Mas estou muito contente de poder retornar e começarmos esse segundo semestre em alto astral, com grande alegria e felicidade. Muito bem, gente simpática. Hoje nós vamos iniciar a nossa aula. Eu não disse ainda qual é a página, de propósito. Hoje vamos começar essa nossa aula com um vídeo. Foi lançado na Inglaterra, um produto revolucionário. E digo que é um produto muito gostoso. E se funcionar, tenho certeza que terá gente vendendo o carro a casa para poder comprar. Do que será que eu estou falando? Vou pôr o videozinho e eu quero que você me diga. Olha só, alguém dizendo aqui, chocolate, exatamente. Mas o que será que esse chocolate tem de tão especial? Assistam ao vídeo e a gente volta a conversar daqui a pouquinho. Presta atenção. Hi everybody, welcome to the Beauty Experts. If I told you a piece of chocolate could make you look younger, would you believe me? Well, it's true. And here's my friend Dr. Jennifer Berman to tell you all about it. Hi, my name is Dr. Jennifer Berman. I'm a urologist and sexual health expert. I'm here representing EstheChalk today. I take EstheChalk, I recommend it to my patients, and I recommend it to you too. One of the things that's unique about EstheChalk is that it's a European product. And in Europe, you have to prove not only that the constituents are in the product, the ingredients are in there, but that the ingredients actually work. So when this product was launched in the United States, I had confidence in it, confidence to take it myself and confidence to prescribe it to my patients. Imagine fewer wrinkles, healthier skin, feeling better and looking younger. Beauty from the inside out, all by eating one piece of this beauty chocolate every day. Thanks, Dr. Berman. You know, guys, I really wish I'd started this when she first told me about it. I was skeptical too, but you know what? It really works. Here's how you get yours. Indulge and start looking younger today. Order your supply of EstheChalk at privatespashop.com. EstheChalk, the beauty chocolate. Get yours now. Muito bem. Então, o que esse chocolate tem de tão especial? Ele é anti-aging, ou seja, é um chocolate anti-envelhecimento, um chocolate que regenera a pele e faz aí um regeneramento. Se você tem 50 anos, você vai parecer uma pessoa de 20 apenas comendo um pedacinho desse chocolate. Sensacional, não é verdade? Muito bem. Logo, nós leremos o texto para você entender toda essa história de chocolate. Mas, teacher, onde nós estamos? Que página nós estamos falando? Onde está a aula de hoje? Muito bem, a nossa aula está no módulo número 31, página 456. Então, pegue a sua apostilinha número 2. Nós temos aí umas aulinhas para serem terminadas dessa apostila número 2. Pouca coisa, em breve começaremos a 3, mas vamos terminar com tranquilidade o que temos na apostila número 2. Portanto, abra lá na página 456 e vamos entender um pouquinho melhor que história é essa de um chocolate anti-envelhecimento, que é justamente o título do nosso texto. Olha só, o texto começa com Scientists invent anti-aging chocolate. Ou seja, os cientistas inventam, a ideia da criação de um chocolate anti-envelhecimento. A gente conhece a palavrinha age, como idade. E se a gente fala em anti-aging, a gente está falando em anti-envelhecimento, tá bom? A gente vai começar pelos exercícios de vocabulário. Vamos ler, dar uma olhadinha nesse vocabulário e
alguns passos sempre importantes da nossa aula. Alguns exercícios nós fazemos juntos, outros eu dou a instrução, peço para você pausar a aula, fazer o exercício e depois ver a correção. Isto é extremamente importante, você fazer dessa maneira que eu vou sugerindo para você, tá bom? Sem você ir copiando tudo. Essa é uma das vantagens da aula gravada dessa maneira, porque você consegue fazer no seu tempo, tudo bem? Então, vamos lá. O primeiro exercício, lá na página 457, ele traz justamente a palavrinha aging. Então, age, idade. Quando a gente acrescenta esse ing, a gente forma uma nova palavra. Atenção, que a gente não tirou um e, porque a gente não está colocando um verbo aí com ing. Então, aging is the process of getting old. Portanto, aging, envelhecimento. Pensando lá no título do texto, Scientists invent anti-aging chocolate. Então, quando a gente vai buscar uma tradução para isso, a gente tem cientistas inventam chocolate anti-envelhecimento. Então, anti-aging, a ideia de anti-envelhecimento, algo que vai contra o envelhecimento. Tudo bem? Seguindo, a gente tem um exercício para nós relacionarmos as colunas. Esse podemos fazer juntos. Olha só, number 1, we have method. Depois a gente vai usar todas essas palavras quando nós fizermos a leitura do texto. Então, olha só, method, it's related to the letter I. So, method, a gente tem método, quase um cognato, não é verdade? Number 2, skin. Quantos produtos você usa no mercado que vem no rótulo escrito skincare? Skincare. Então, care, de cuidado. Quando a gente fala em skin, a gente está falando na pele, ou seja, os cuidados com a pele. Portanto, número 2, letra E. Number 3, we have beauty. A gente tem até o famoso filme da Disney, Beauty and the Beast, A Bela e a Fera. Portanto, de beauty, a gente tem, por exemplo, beautiful. Olha só, esse full como um sufixo aí, indicando algo cheio de. Portanto, beautiful, a gente tem a letra J, a ideia de beleza, beauty. Number 4, maker. Olha só, make é a ideia de fazer, construir. Se a gente está falando em maker, a gente está falando em alguém que faz alguma coisa. Portanto, o fabricante, maker. Vários verbos em inglês obedecem a esse mesmo processo de formação de palavra. O acréscimo de ER ou de ER ao verbo, transformando o verbo em substantivo. Make, fazer. Maker, aquele que faz, o fabricante, tá bom? Write, writer. Paint, painter, and so on and on. Number 5, quite, a ideia de bastante, né? Quite good, quando a gente está dando uma ênfase em alguma coisa. Quite. Number 6, we have expensive, the opposite of cheap. Expensive, we have letter H, caro. Expensive, caro. Number 7, business. A gente usa isso muito, a gente escuta em qualquer lugar falando sobre business. Então, letra F, a ideia de negócios, ok? Agora, se eu quiser falar para alguém assim, não é da sua conta, a gente falaria it's not your business, ok? It's not your business. Não é da sua conta, ok? Number 8, we have change. When we talk about change, a gente tem a letra D de dado, a gente está falando sobre a mudança. A gente tem o verbo to change, mudar, e change como substantivo, mudança. Number 9, a spokesman, we have letter G. Spokesman é o porta-voz. E number 10, a conjunção whether está ligada aí à letra C. A letra C, isso. Então, whether, a mesma coisa que if, ok? A ideia de uma hipótese, de uma suposição. So far, so good. Prestando atenção nesse vocabulário, para depois a gente fazer a leitura do texto e depois, quando você partir para a interpretação, todo esse conhecimento está aí bem claro para você, tá bom? Exercise number 3, we have to complete the sentences with the verbs from the box
And we have to pay attention to the verb tenses. Então, a gente tem que tomar cuidado porque a gente vai precisar mudar os verbos em alguns aspectos, né? Adequando ao tempo verbal das frases. Veja, esse é o exercício que eu quero que você pause a aula e que você faça sozinho. Acredite no que eu estou falando para você. À medida que você faz no seu tempo, você aprende muito mais. Olha só, eu vou falar sobre os verbos e depois você tenta fazer e dá o play quando você terminar. To keep, a ideia de manter alguma coisa ou algo. To believe, a ideia de acreditar. Né? É interessante que você vá fazendo anotações à medida que eu vou falando. Se você não sabe a tradução do verbo e você não anotar, você vai esquecer o significado dele. Portanto, sempre faça dessa maneira. Vá anotando os significados, vá fazendo marcações e dessa maneira você vai crescendo cada vez mais na língua inglesa. To call pode ser o verbo ligar, pode ser o verbo chamar. A gente tem algumas possibilidades para call, ok? To hope, a ideia de ter a esperança de que algo aconteça. To think pode ser pegar, levar, vários significados. E to need, a ideia de precisar. Now it's your turn. Pausa a aula, faz o exercício e pega a correção depois, tá bom? Presumindo que você já tenha feito isso, no number 1, he had to sell his art to a major museum. Olha só, major é algo que é importante, algo que é aí realmente que faça a diferença, tá? Não é um museu qualquer, it's a major museum. Então, qual é a ideia? A ideia dessa frase é que ele tem a esperança, a expectativa de fazer o quê? De vender, to sell. Vá construindo conhecimento comigo, vá escrevendo aí o que você acha de importante. Então, no number 1, se ele tem a esperança, a gente tem he hopes, ok? So, number 1, he hopes to sell his art to a major museum. Ou seja, ele tem essa esperança de vender a arte num museu importante. Number 2, the fire them warm. Warm é a ideia de estar aquecido. E o que esse fogo fez de acordo com as nossas opções? O fogo os manteve aquecido, né? Como eu tenho them, a gente tem a ideia de plural, né? Os mantiveram aquecido. Então, keep é o presente, o passado, kept. Poderia pensar no presente? O fogo os mantém aquecido? Poderia. Então, eu poderia colocar the fire keeps them warm, ok? Number 3. You will some warm clothes for the winter. O que será que você vai fazer? You will need. Ou seja, você precisará, né, de roupas quentes para o inverno. You will need. Então, veja bem, se você não sabe o significado de need, vá fazendo anotações, porque quando chegar a sua vez de ler o texto, você já terá toda essa ferramenta com você, tá bom? Number 4, astronomers knew the Earth was round, but few people believe them. Né? Astronomers, ou seja, os astrônomos, eles sabiam que a Terra era redonda, mas em um determinado momento, poucas pessoas acreditavam neles, ok? Number 5, the trip about 5 hours. So the trip takes about 5 hours. Posso pensar no presente. A viagem leva cerca de 5 horas. Como eu poderia pensar no passado? A viagem levou 5 horas, ok? Number 6, if the baby is a boy, then you call him William, né? Então, se o bebê aí for um menino, ele será chamado de William, tá bom? Espero que você tenha feito e eu tenho certeza que você acertou a maioria, ok? Let's move on, let's move on. No próximo exercício, ele traz a conjunção yet. Extremamente importante esse exercício, porque é muito comum vestibulares e concursos que você vai precisar de inglês pedirem algum conhecimento sobre conjunções. O uso da conjunção, colocar aí um sinônimo dessa conjunção em inglês, qual é a ideia que essa conjunção transmite em português. E o yet
É uma das campeões das conjunções que sempre tem alguma questãozinha em algum lugar. Yet, ele pode significar duas coisas diferentes. Quando a gente usa yet no final de uma frase, o yet tem o sentido de ainda. Portanto, se você quiser fazer essa anotação, extremamente importante, o yet está vindo no final de uma oração que é negativa. Olha só, I haven't read yet. Então, se eu tenho uma frase negativa, a gente está usando yet no final dessa frase, com o sentido de ainda. Ainda ontem chorei de saudade. Number 2, the weather was cold, yet bright and sunny. Você consegue perceber qual é a ideia que esse yet traz nessa frase? Olha só, the weather was cold. Ou seja, o clima, o tempo estava friozinho. Bright and sunny. Ou seja, a gente tem uma ideia aqui de contraste. Entretanto, esse clima, esse tempo, ele estava brilhante e ainda estava ensolarado. Então, yet nessa frase, ele tem esse sentido de entretanto, contudo. Então, os dois principais sentidos de yet. Yet tem essa ideia de ainda no final das orações negativas, assim como yet numa afirmativa, iniciando a afirmativa, tem o sentido adversativo, contudo, entretanto, tá bom? Lembrando que o yet pode vir no final de uma frase interrogativa com o sentido de já, tá bom? Let's move on, let's move on. No exercício 5, ele traz algumas expressões que vão aparecendo no texto e a gente tem de colocar qual é o sentido destas expressões. E para nos ajudar, ele vai trazendo alguns sinônimos. Pausa a aula e veja o que você consegue completar sobre este exercício aqui. Vai lá, pensa um pouquinho. Na letra A, a gente tem to look, to see. Então, bem simples aqui, a ideia de parecer. To look, to see, né? Number 2, we have to keep away from, to avoid. Keep away. Away sempre dá a ideia de afastar de alguma coisa. Stay away, ficar longe, ok? A ideia de to avoid, o verbo to avoid, é a ideia também de evitar. Por isso, to keep away from, to avoid, a ideia de evitar. Letra C, to mean or to signify. A gente tem a ideia de significar, trazer o significado. Tem até aquela música daquele cantor famoso. What do you mean? Né? O que você quer dizer com isso? Letter D, we have to start and to begin. This is so simple, isn't it? So start or begin, we have começar. Letra E, to bring back, is the same as to start doing again, né? Bring back, back a ideia de volta. Portanto, bring, trazer, bring back, trazer de volta. On letter F, to work or to operate. É a ideia de funcionar, né? To work, né? It doesn't work, ou seja, não funciona. E se você fala to operate, is the same meaning, ok? To work or to operate é a ideia de funcionar. E agora, olha só, mais um desafio para você. Usando todos esses verbos aqui, a gente vai usá-los dentro de um contexto. Esse tipo de exercício é extremamente importante para você também. Você tem de pegar os verbos e colocar esses verbos dentro do contexto, tá bom? E esse exercício aqui eu vou deixar para nós fazermos no dia da nossa live, tá bom? Então você terá algumas coisas para fazer pro dia da live, tá certo? E esse exercício é um deles. Extremamente importante que você faça, porque vai que na live eu te chamo e você não fez, não é verdade? Então, tente fazer. Nem que você não consiga fazer todos, mas tenho certeza que um ou dois você será capaz de fazer. Pesquise o vocabulário se você não conhecer das frases, mas importante você fazer este exercício, tá bom? Daí a gente corrige na live. Bom, caminhando aqui na nossa aula, a gente tem esse exercício que ele traz a expressão to be likely to. To be likely to é a ideia de to be probable, ou seja, está ligada à ideia de ser provável. Então, she's likely to arrive in 10 minutes, ou seja, é provável que ela chegue em
10 minutos. To be likely to, a ideia de ser provável que alguma coisa aconteça, ok? This one I will do with you. We have the word bar, and we have different meanings of the word bar according to the context. Number 1, we'll meet in the hotel bar in 20 minutes. This is almost Portuguese, is the same meaning. Bar está falando sobre o bar. O inglês americano, ele usa bar. O inglês britânico, quando a gente vai falar do bar de rua, por exemplo, essas lanchonetes, essas lanchonetes, a gente está falando de pub, ok? Number 2, you'll have to order the beer at the bar. Então, aqui a mesma coisa, a ideia do balcão, né? O bar, aqui na number 2, a gente tem a ideia do balcão. Number 3, she generally eats a bar of chocolate a day. Ou seja, ela geralmente come uma barra de chocolate. Ainda mais se for essa barra de anti-envelhecimento, que você, quando ler o texto, vai descobrir um pouquinho mais sobre ela. Estou pensando até em importar um pouquinho para cá. Number 4, the man could spend up to 12 years behind the bars. Quando a gente fala que ele vai ficar behind the bars, a gente está falando sobre a prisão, a grade, a cadeia, behind bar, ok? Lembrando que cadeia também pode ser jail, ok? So here we have behind the bars, a ideia de atrás das grades, prisão, preso, ok? Next one, he's being borrowed from the club. Observe que o from aqui é sempre a ideia de procedência, de onde algo aconteceu ou de onde algo veio. Se he has been burned from the bar, ou seja, ele foi barrado, né? Ele foi barrado, impedido de entrar, tá bom? Very good. Caminhando aí para o final aqui dos nossos exercícios de vocabulário, a gente tem palavras importantes que também vão aparecer no nosso texto. No número 1, ele fala de wrinkle. Inclusive, o wrinkle apareceu lá no videozinho que você assistiu no começo da aula. Quando ele fala em wrinkle free, ele está falando livre de rugas. Wrinkle, rugas, ok? Number 2, vegetables are affected by overuse of chemicals in agriculture. Overuse, use, uso, over, algo a mais, algo excessivo, over. Chemical está falando sobre a substância química. Havia um grupo de música antigo aí, chamava Chemical Romance. Você já ouviu falar? Número 3, the level of inflation continues to rise. Level, a gente está falando do nível, né? Level. Number 4, recent researches show that babies in the womb can be influenced by music. Olha, a palavrinha womb é útero, womb. E aqui é que ele quer falar para a gente que pesquisas modernas, né, recentes, mostraram que os bebês no útero da mãe, ele pode aí receber influência de música. E o número 5, they've been treated with drugs in clinical trials. Quando ele está falando em um trial, ele está falando em testes. Então, number 5, trial, está ligado à ideia de testes. So far, so good. Depois, no último exercício do vocabulário, ele traz a palavrinha actually. Actually is a false friend. Você já sabe, fizemos já 2 aulas só sobre falsos cognatos. E na apostila 3 também trará uma nova aula sobre esse assunto. Actually está falando sobre realmente, de fato, actually, ok? E daí ele pede para a gente traduzir a frase, olha. She's actually older than me. Veja, quando a gente coloca esse ER no adjetivo, eu estou querendo falar mais alguma coisa. Então, quando eu falo she's actually older than me, eu estou falando que ela é, na verdade, mais velha do que eu. E ele pede para a gente traduzir atualmente em inglês. Como que eu escreveria a palavra atualmente? Visto que não é actually. Então, atualmente, a gente vai escrever nowadays or at present. This is the idea here of actually, okay? Muito bem. And now, it's your turn. A parte mais importante da aula começa agora.
onde, de posse de todo esse vocabulário que nós já estudamos, o conhecimento prévio que o vídeo trouxe para a gente, é a sua vez agora de trabalhar um pouco sozinho. It's your turn. O que você precisa fazer para a nossa próxima aula? Tem de ir para a aula com esses exercícios feitos. O que você precisa fazer? Ler o texto, entender que ideia é essa de chocolate anti-envelhecimento. Vá lendo o texto, marque as palavras que você não conhece, que você julga importante, faça esse levantamento de vocabulário. Na próxima aula, eu vou retomar o texto com você, a gente vai discutir um pouquinho a ideia principal que o texto traz e, para você, o que você precisa trazer feito. Aquele exercício número 5, que era o exercício que ficou faltando, que você precisa usar os verbos dentro de um contexto. E você também vai aí fazer o exercício de interpretação de texto. Você fará o text comprehension. Então, leia o texto. Você tem aqui algumas, são da letra A à letra H, para você marcar if true or false according to the text. E aí, no dia da nossa live, a gente vai fazer a correção. Vou retomar o texto, farei a leitura com você, mas antes eu quero que você trabalhe nesse texto. Anote o que você não entendeu, o que você não sabe. Extremamente importante esse trabalho. Você aí, então, traga esses 2 exercícios feitos na próxima aula, tá bom? Então, aqui me despeço. Foi uma alegria estar com vocês novamente. E nos encontramos, então, no dia da nossa live, para a gente fazer a correção dos exercícios e seguir um pouco mais nesse mundo maravilhoso que é a língua inglesa. Um abraço a todos vocês e espero todos vocês na nossa próxima aula. Um abraço. Bye bye, everybody. See you later, alligator.